partir de agora, nós vamos começar o nosso tema, o nosso estudo de hoje. Nós teremos sobre três partes fundamentais da nossa Constituição. Né? Então, nosso tema de hoje nós temos três partes fundamentais da nossa Constituição. Primeiro, nós vamos falar da questão do corpo. Né? A primeira coisa, vamos falar sobre a questão do corpo. Vamos conhecer a formação do corpo do homem. Continuando então o nosso estudo sobre as três partes fundamentais da nossa Constituição. Né? Em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Em 1 Tessalonicenses 5:3, a palavra do nosso Altíssimo diz: que o próprio Altíssimo de paz vos santifique completamente, do vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Cristo. Então ele fala sobre espírito, alma e corpo, né? Em 1 Tessalonicenses 5:23. Nós já comentamos sobre a questão do corpo, da formação do corpo do homem, e também já comentamos sobre a formação do corpo da mulher. A Bíblia nos ensina que esse corpo físico, ele não é eterno. A Bíblia nos ensina que esse corpo físico não é eterno. Em Gênesis capítulo 4:8, diz o seguinte: a palavra do nosso Altíssimo diz: e falou Caim ao seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no seu campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Essa foi, a Bíblia nos relata que essa foi a primeira morte física do corpo físico. Né? Então a Bíblia nos ensina que esse corpo físico, ele não é eterno. Quer dizer, né? A primeira morte no corpo físico foi quando Abel, né? Quando foi Caim, né? Matou o seu irmão Abel. Né? Matou o seu corpo físico. Em Gênesis capítulo 7, na palavra do nosso Altíssimo, Gênesis capítulo 7, diz o seguinte, 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo o homem que existia naquela época. Né? A Bíblia diz que toda a carne expirou. Né? Todas aquelas pessoas morreram no seu corpo físico. Foi tanto os animais e tanto aquelas pessoas que foram através do dilúvio, né? Que foram extintas. Todas aquelas vidas de pessoas que existiam naquela época, todas elas foram extintas, né? Através do dilúvio. Todas morreram, expirou-se, né? O seu fôlego de vida, né? E assim morrendo o corpo físico. Em Jó, capítulo 7, lá em Jó, a palavra do nosso Altíssimo nos ensina, Jó 7:5, né? Jó 7:5. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gritada e se fez abominável. Né? Então o livro de Jó nos ensina o quanto o nosso corpo físico é frágil. Né? É tão frágil que também também é um corpo que pode se submeter à morte. Né? A nossa morte completamente no nosso corpo físico. Nós vemos o grau ou a altitude do nosso corpo é tão
fraco na parte fisicamente, do nosso corpo, né? E de Salmos, capítulo 9, 3, né? A fragilidade do nosso corpo, quanto ela é tão grande na questão das enfermidades, na questão das doenças, na questão dos vírus, né? Então nós vemos que o quanto a Bíblia nos ensina e quanto a quantidade de fragilidade do nosso corpo físico. É por isso que nós morremos no corpo físico. Porque o nosso corpo físico, ele nos submete à morte, né? Ele não é eterno, então ele vai completamente se submeter à morte. Então todos nós, no nosso corpo físico, nós iremos passar, se submeter à morte, a este corpo. Em Salmos capítulo 9, Salmos 9, Salmos 9, né? Vamos lá em Salmos 9. Em Salmos 9, 3. Salmos 9, 3. Portanto, os meus inimigos retrocedem, caem e perecem diante de ti. Né? Aqui nessa questão do salmista Davi, dizendo que mesmo que exista inimigos, né? Ele diz, né? Ele está na sua explicação biblicamente, aqui, ele está dizendo que mesmo que existam os seus inimigos, né? Mas eles caem e perecem diante de ti. Isso significa que mesmo ele tendo milhões de inimigos, ou muitos inimigos, né? Mas como todas essas pessoas que ele tem como sonho. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Altíssimo, e agradecer ao meu Cristo por nos dar mais um dia de vida, né? Agradecer por mais esse dia de vida que Ele nos concedeu, e agradecer também por nos permitir de trazermos aqui a oportunidade dos estudos bíblicos, né? A transmitir para todos vocês os estudos bíblicos do nosso programa Guarda no Teu Coração. Então, agradecendo primeiro ao nosso Altíssimo, ao nosso Cristo, por essa maravilhosa oportunidade de poder estar levando a todos vocês os estudos bíblicos do nosso programa Guarda no Teu Coração. O objetivo do programa Guarda no Teu Coração, o objetivo fundamental do programa Guarda no Teu Coração, é sobre um alerta à humanidade. Um alerta à humanidade. Bom, esse é o objetivo fundamental do programa Guarda do Coração. Nós fazemos um trabalho só de estudos bíblicos. Estudos bíblicos. Eu quero agradecer aqui a todos os internautas, eu quero agradecer a todos os telespectadores, né? Aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Também quero agradecer a todos aqueles que já estão inscritos no nosso canal, no canal do YouTube, Herocides Evangelista, né? No canal do YouTube. Agradecer já as pessoas que já estão inscritas no nosso canal. Agradecer aqueles que estão nos ajudando, compartilhando o nosso canal com as outras pessoas, divulgando o nosso canal para as outras pessoas, né? Quero também pedir para você que ao conhecer o nosso canal no YouTube, Herocides Evangelista, com o programa Guarda no Teu Coração, que você possa nos ajudar. Divulgue, nos ajuda, divulgue o nosso canal para os seus irmãos, para a sua família, para todos os amigos. Procure estar nos ajudando na divulgação do nosso canal, tá bom? E se inscreva no nosso canal também, né? Hoje nós vamos dar a continuação sobre o estudo do corpo, né? Hoje vamos estar estudando sobre um pouco a questão da continuação do estudo sobre o corpo. A gente não terminou ainda sobre a questão do estudo do corpo. Então vamos iniciar os nossos estudos bíblicos sobre o corpo,
humano, nosso corpo, né? Vamos estar iniciando aqui no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 7, versículo 5, diz o seguinte, 7:5: a minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó, a minha pele está gretada e se fez abominável. Né? Aqui no livro de Jó, Jó reconhece o quanto a fragilidade do nosso corpo físico, nosso corpo é tão grande, né? Sujeito a doenças, sujeito a vírus, sujeitas a variedade de coisas que possam nos corroer, né? Caímos enfermos devido à fragilidade do nosso corpo físico, né? Então ele está nos ensinando quanto esse corpo ele é frágil em relação às doenças, às enfermidades, tudo aquilo que nos acarretamos no nosso corpo físico. Bom? Em Salmos capítulo 9:3, em Salmos, né? Vamos para Salmos 3, Salmos 9:3. Portanto, os meus inimigos retrocederam, caem e perecem diante de ti. Né? A Bíblia nos ensina aqui que o ser humano, né? Nós sabemos que a fragilidade do nosso corpo, como tinha dito anteriormente, é tão grande pelas doenças, pelas enfermidades, mas também nós dizemos que o nosso corpo físico ele não é eterno. A Bíblia nos ensina que esse corpo físico ele não é eterno. E aqui no Salmista Davi, ele explica dizendo, olha, os meus inimigos, eles se levantam contra mim, mas algum dia eles vão cair, eles caem e perecem diante de ti. Os inimigos de Davi, ou os inimigos do Altíssimo, né, eles vão perecer. Perecer o que é? Deixar de existir. Porque como nosso corpo físico, ele não é eterno, ele está submetido à vontade da morte, por causa do pecado, por causa que nós nascemos da origem do pecado, né? Queira ou não queira, a morte do nosso corpo físico é devido à origem do pecado, né? E então a morte vem, nos traga, o nosso corpo físico ele não é eterno, ele desce à sepultura e dali em diante deixamos de existir. Deixamos de existir. Então o importante é isso aí. Nós sabemos que o nosso corpo físico ele não é eterno. Em Salmos 89, então um dia o nosso corpo vai deixar de existir, vai perecer-se, tudo na presença do nosso Altíssimo. 89:48, da palavra do nosso Altíssimo, 48, diz o seguinte: que homem há que viva e não veja a morte? Que homem há que viva, que não veja a morte? Então, a gente está sempre insistindo. Nosso corpo está submetido à vontade da morte por causa do pecado. Então, às vezes as pessoas pensam, por que nós morremos? Morremos porque somos nascidos da origem do pecado. Essa origem do pecado nos faz com que nós submetemos à vontade da morte, a morte vem, nos traga no corpo, nos traga a nossa vida, desce o nosso corpo físico à sepultura, e aí nós deixamos de existir. Eclesiastes 3, na palavra aqui do nosso Altíssimo, Eclesiastes 3, Eclesiastes 3, 20 e 21. Então lá diz lá, quem há que viva que esteja sob o poder da morte? Eclesiastes 3, 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, todos pó ao pó tornarão. Então ele está dizendo, o nosso corpo físico em pó tornaremos. Então nosso corpo físico ele não foi constituído num corpo eterno, mas sim um corpo que completamente deixa de existir.
O que nos ensina o item C? Vamos para o item C. O que nos ensina no Novo Testamento sobre o corpo? Né? O que nos ensina no Novo Testamento sobre o corpo? Vamos então ver aqui em Romanos. Vamos lá para Romanos. Em Romanos ele diz, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Altíssimo é a vida eterna em Cristo. Então, porque o salário do pecado é a morte. Aqui nós temos sempre nós vamos bater nessa tecla, continuamente nessa tecla, tá? O corpo físico, por causa do pecado por causa do pecado original que nós trazemos, que foi constituído na humanidade, na vida de todo ser humano, um pecado original, está sob o domínio do nosso corpo físico, né? Isso sobre toda a humanidade. Não existe ninguém, não existe nenhum ser humano que vai escapar. Condiciona o corpo sujeito à morte. Isso é muito importante saber, porque às vezes a pessoa pergunta assim: por que morremos? Então tudo tem uma explicação. É difícil ter algo que não tenha explicação. Vamos então para Romanos 8. Porque o salário do pecado é a morte. Em Romanos 8, 4. Para que se a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morta, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra o Altíssimo, pois não é sujeita à lei, nem em verdade pode ser. Os que estão na carne não podem agradar ao Altíssimo. Livro de Romanos, né? Livro de Romanos. Vamos para 2 Coríntios 4, 7. Em 2 Coríntios, aqueles que andam sobre a 2 Coríntios 7. Continuando o nosso estudo sobre o corpo, né? Essa é a continuação do estudo sobre o corpo, dos nossos estudos. 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7, 10. Diz o seguinte: porque a tristeza, segundo o Altíssimo, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Opera a morte. A tristeza do mundo opera a morte. Por causa que o nosso corpo físico, nascido da origem do pecado, se submete à vontade da morte. Por isso que opera a tristeza. Nós vemos, quando morrem familiares, né? Vocês podem perceber, quando morre uma pessoa familiar, as pessoas vão ali, de tristeza, choram, naquele luto da pessoa. Porque dali em diante, as pessoas só vão ter aquela pessoa na sua memória. Elas não vão ver aquela pessoa mais. Aquela pessoa vai deixar de existir. Que a pessoa vai ter ela na sua memória, na sua imaginação. Às vezes podem viver na sua imaginação por resto da sua vida. Até a morte dela também. Então, onde opera a morte, opera a tristeza. Então, por isso que as pessoas ainda, a humanidade, não aceita a morte. A humanidade, ela não aceita a morte. As pessoas querem continuar vivendo. A gente vê isso de experiência no nosso dia a dia de hoje. Se você for fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos supor, fazer uma pesquisa se a pessoa gostaria de morrer. Ela nunca vai dizer que gostaria de morrer. Mas sempre gostaria de dizer em querer viver no corpo físico. Tá bom? Então, onde opera a tristeza, onde está a tristeza,
opera a tristeza através da morte, porque estamos sujeitos e submetendo à vontade da morte. Não temos escapatória. Em 1 Timóteo, é um estudo maravilhoso, assim nós vamos aprendendo muita coisa importante sobre a Escritura. O nosso programa Guarda Teu Coração, para todos aqueles que já estão fazendo a sua participação no nosso canal, no canal do YouTube, né? Erocides Evangelista, só você clicar lá, a pessoa já conhece, ele vai realmente gostar do nosso trabalho que nós estamos fazendo, que é somente de estudos bíblicos. Nosso trabalho e objetivo é estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo e do nosso Cristo. Então, em 1 Tiago 4, 7, mas rejeita as fábulas, em 1 Timóteo 4, 8, pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto tem a promessa da vida presente e da vida que é divina, pois o exercício corporal pouco aproveita. Então, vocês vejam bem que às vezes as pessoas elas se preocupam muito com as coisas do mundo, né? Elas dedicam o seu corpo físico para as coisas do mundo, ficam estressadas, ficam deprimidas, caem em depressão. Por quê? Porque ela se submete, ela se escraviza o seu corpo para as coisas do mundo. E depois, mais para frente, começa a ter a resposta daquilo que ela esteja escravizando, né? Começa a ter problema de estresse, problema de depressão, aí essas coisas vão causando aquelas doenças que nós tínhamos dito antes, a fraqueza do corpo, a fragilidade do corpo vai trazendo, acarretando outras doenças junto com aquilo que já deu o início. O estresse, ele vai começando a causar outros problemas, a depressão vai causando outros problemas. Por quê? Será que o ser humano ele passa por esse estágio? O exercício corporal para nada aproveita. Exercício corporal, quando você se dispõe, você escraviza o seu corpo para aquilo. Estou escravizando, né? A pessoa, vamos supor, ele tem que trabalhar num certo horário e dar descanso ao seu corpo. Não, ele está ali, né? Vamos supor 6 horas, 10 horas, 15 horas, você pode ver. Isso vai dando uma fadiga no seu corpo, porque o seu corpo tem fragilidade. Então, o nosso corpo precisa ter um tempo para que nós possamos esforçá-lo, e também temos que ter um tempo para poder descansá-lo. Nosso corpo necessita de descanso. Por isso que nós dormimos à noite, né? Temos que dormir à noite para poder descansar o corpo, para que no outro dia nosso corpo esteja preparado para nós esforçarmos ele de novo. E se nós escravizamos, o exercício corporal para nada aproveita, só acarreta uma multidão de problemas. Começa por um problema, e se você perceber, já está com 2, 3 problemas a mais. Vamos então para Timóteo. Vamos para Tiago. Para Tiago 4,14. Muito importante, aprendemos isso, né? O que a Bíblia nos ensina. O que nos ensina no Novo Testamento sobre o corpo. 4,14. No entanto, não sabeis que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em 1 Pedro 1,24, e vamos estar encerrando aqui, dando a continuação sobre o estudo do corpo. Em 1 Pedro 1,24, porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Então nós vemos aqui dentro dos nossos estudos, o que a Bíblia nos ensina, que às vezes as pessoas, elas se preocupam, né, na beleza do corpo, na preocupação do exercício corporal para o corpo, a escravizar o corpo em relação às coisas do mundo, e chega lá na frente, aí o corpo está submetido à vontade da morte,
dessa sepultura, acabou toda aquela glória, acabou todo aquele desejo prazeroso da carne, acabou toda aquela vaidade da carne, acabou tudo, deixou de existir, acabou toda aquela glória de mostrar o corpo físico, a aparência física. Por tudo isso ela deixa de existir quando nós descemos à sepultura, quando o nosso corpo está totalmente submetido à vontade da morte. Então não tem escapatória. O que se sucederá amanhã? Hoje eu estou agradecendo o meu Altíssimo por permitir mais um dia de vida, porque eu tenho que fazer isso na presença do meu Altíssimo, porque eu não sei o dia da manhã. Eu sei que estou vivo hoje, mas o dia da manhã ele não nos pertence. Ele não nos pertence, né? Isso é muito importante. Nós aprendemos aqui. Então nós estamos dando continuação aos estudos do corpo, né? Do nosso corpo físico, que é no interno. Nós fizemos estudo anterior, que em 1 Tessalonicenses 5:23, nós temos 3 partes fundamentais na nossa Constituição: corpo, alma e espírito. Nós estamos encerrando aqui o nosso estudo sobre o corpo. E agradecendo ao nosso Altíssimo por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos deu para estarmos aqui encerrando esses estudos.